Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, eu sou médico psiquiatra, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, você se inscreva no Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma pessoa queridíssima, um bom amigo, um parceiro de trabalho. Aliás, eu é que sou parceiro de trabalho dele, é assim que deve ser dito, que é Leon Garcia. Leon é psiquiatra, ele é ex-secretário nacional de políticas sobre drogas e atualmente é psiquiatra no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Estou certo, Leon? Isso, e também no CAPS, álcool e outras drogas aqui do centro da cidade de São Paulo. Ótimo. Então é isso. Vamos conversar com o Leon durante alguns minutos. Existem questões importantíssimas circulando atualmente pelo Brasil. Mas antes, Leon, de colocar uma questão inaugural para a gente ir desenvolvendo, eu tenho sempre perguntado aos meus entrevistados quem é você, né? Porque nós sabemos a titulação, mas a gente sabe muito pouco de quem é a pessoa. Então, quem é Leão Garcia? Nery, bom, primeiro, obrigado pelo convite de poder conversar com você e com as pessoas que te assistem e te ouvem, né, que são muitas e que são pessoas que trabalham no campo. Eu não sou de falar muito de mim mesmo, mas eu sou um psiquiatra que quis ser psicanalista em algum momento e acabou se envolvendo com a saúde pública, a saúde coletiva, passou da clínica para a gestão, fez um pouco de pesquisa e tive uma experiência para mim muito marcante de trabalho na gestão, tanto da política de saúde mental quanto da política para pessoas que usam drogas e voltando dessa experiência, né, essa experiência durou até o impeachment da presidenta Dilma, voltando dessa experiência, eu me reinstalei aqui em São Paulo e estou de novo como um psiquiatra, agora um psiquiatra trabalhando num CAPS aqui da região central, com as questões em torno dos usos de álcool e outras drogas, e também, como você disse, no Hospital das Clínicas da USP, um pouco com ensino, enfim, com outros aspectos aí da saúde mental. Então, é isso, eu sou esse clínico com essa trajetória da gestão, que no Brasil é sempre uma trajetória muito instável, né? Com idas e vindas, né? E a gente precisa ir se adaptando no meio do caminho. Eu vou cometer uma indiscrição. Eu sei que você nasceu no Chile, se eu não estou enganado. Sim, sim, é, é, Você não é. fala de você, mas a gente descobre as coisas. Isso aí. Aliás, eu sempre disse isso. Não, eu sou também um filho de pais brasileiros exilados durante a ditadura, que estavam no Chile quando fui concebido e quando eu nasci, e que infelizmente tiveram que se exilar de novo, porque eu nasci em 72, e em 11 de setembro de 73 houve o golpe de Estado no Chile, e meus pais foram pela segunda vez exilados, eu também, dessa vez, né? Aí de uma forma, inclusive, bastante dramática. Então, eu só vim morar no Brasil, na verdade, em 1979, já com 7 anos de idade. Uhum. Então, Você carrego fez, você fez esse. o seu doutorado na Inglaterra, não foi? Sim, eu fiz o doutorado na Inglaterra um pouco porque, pelo interesse que eu tinha no sistema de saúde público inglês, né, que é uma das inspirações do SUS, mas também porque lá no Hospital das Clínicas, tanto a psiquiatria quanto, enfim, a saúde coletiva inglesas eram muito influentes, né? Então eu fui um pouco tomado por essa influência e não sei se quis fazer um contraponto aos meus pais que tinham muito mais a influência francesa, né? Meus pais foram exilados na França, deram aula na universidade na França e eu acabei tomando esse outro rumo, sempre me perguntando, depois que eu estava fazendo doutorado na Inglaterra, por que eu não tinha ido morar na França, fazer doutorado na França, mas enfim, esse já é Pois é. aí são as idiosincrasias de cada um. É isso. Então, você foi secretário nacional de política sobre drogas, né, SENAD,
e, portanto, conhece bem a coisa política que envolve esse campo, álcool e outras drogas. E eu penso que, historicamente, o Brasil nunca teve uma política voltada para pessoas. Você tem alguma esperança de que um dia nós tenhamos uma política que não seja para punir, reprimir e que seja para cuidar das pessoas? Olha, eu acho que nós tivemos avanços, né? Nós tivemos avanços que são significativos nos últimos, não sei, 20 anos, alguma coisa assim, né? Mas eu concordo com você que o paradigma punitivista continua sendo muito forte. Não necessariamente em todas as políticas, porque eu acho que a política pública, não dá para se falar de uma política pública hegemônica para pessoas que usam drogas. Acho que há várias políticas públicas, e o governo atual expressa isso de forma muito clara, né? Algumas mais punitivistas e outras não punitivistas, outras, inclusive, que rompem com esse modelo, né? Então, eu não vejo de uma forma assim uniforme, que há uma orientação única. O que a gente tem é uma disputa de orientações, de forças, com resultados que são de avanço, mas que, claro, para as expectativas que se geraram nesse tempo todo, ainda mais para pessoas que carregam a história, né, da construção das Uhum. práticas de saúde para pessoas que usam drogas como você, eu entendo que as expectativas se frustram, né? Que é o ritmo, o andamento, né, o avanço das políticas, ele é lento e ele, quando parece que vai avançar numa direção, aí se esvazia, aí retrocede, como a gente está vendo agora, né? Há uma ameaça de retrocesso, já houve um retrocesso durante o período Bolsonaro, aí se criou novamente uma expectativa de avanço, né? E novamente retrocesso. Então, eu acho que é um cenário bastante complexo, e eu acrescentaria uma coisa que ficou patente nos últimos 15, 20 anos, é que os avanços e retrocessos nem sempre têm a ver com o debate em torno da política de drogas em si. Uhum. Mas a política de drogas em si, infelizmente, ela tem sido muito afetada por fatores externos a ela, fatores ligados à grande política, às grandes alianças políticas, aos grandes embates entre conservadores e progressistas, reacionários e progressistas. Isso é o que a gente, ou mesmo os embates de disputa de poder entre poderes, né? As questões da institucionalidade da democracia brasileira, hoje, elas afetam diretamente a política de drogas. Basta ver a, a a PEC, né, que está tentando, né, constitucionalizar o proibicionismo, a criminalização dos usuários de drogas no Brasil, como uma resposta às iniciativas do Supremo Tribunal Federal de discutir se essa constitucionalidade, se essa criminalização é de fato constitucional ou não, né? Então, uma política com muitas forças e, além do que, muito influenciada por fatores que são externos ao debate, seja ético, que diz respeito às pessoas que usam drogas, ou ao uso de drogas, seja o debate do campo do cuidado, da saúde, né? São elementos exteriores a isso. Uhum. Mas de modo geral, nós estivemos entre a lei e a saúde. E eu tenho, com algumas pessoas, discutido a questão dos direitos humanos, de que o uso de produtos psicoativos deveriam estar, ser pensado na dimensão dos direitos humanos. O que você acha? Eu acho que essa é uma perspectiva que ganhou força nos últimos anos e que eu acho que é a grande responsável por colocar em questão, é uma das forças responsáveis por colocar em questão a política de guerra às drogas, não só no Brasil como no mundo, né? Então, uma ideia de que o uso de substâncias psicoativas faz parte dos direitos dos humanos, da liberdade de escolha das pessoas, né? E que cabe ao Estado apoiar e ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões e a lidarem com as consequências das suas decisões. Ok, Uhum. né? Essa é uma das vertentes que fez avançar, né, pelo menos o debate da política de drogas no mundo. A outra vertente é a crítica à guerra às drogas do ponto de vista dos impactos que ela tem
né, principalmente na população mais pobre e na população negra, no mundo todo, não só no Brasil, né, dos impactos de reforçar a desigualdade, de aumentar o encarceramento das pessoas, a marginalização das pessoas. Então, são essas duas grandes críticas que estão colocadas. A crítica pela perspectiva dos direitos humanos, ela ganha impulso no Brasil quando a luta antimanicomial, o movimento da reforma psiquiátrica, entende, né, que essa perspectiva de defesa de direitos humanos é absolutamente coerente, né, com a perspectiva da luta antimanicomial, que se coloca a partir da afirmação do direito dos loucos, né, do direito das pessoas que são diferentes, né, das pessoas loucas viverem em sociedade livremente, né, a ideia do cuidado e liberdade é essa, né. Mas eu acho que isso é fundamental, essa é a base. Mas eu acho também que na tentativa de conseguirmos ganhar mais aliados para defender uma perspectiva de direitos humanos, nós precisamos conseguir demonstrar que nós, desse campo, conseguimos cuidar das pessoas que têm problemas com o uso de drogas, né? E eu acho que aí talvez seja um ponto onde nós avançamos menos do que nós deveríamos, porque parte desse viés proibicionista que a gente tem na sociedade brasileira, claro, parte dele se alimenta de uma ideologia que é contrária dos direitos humanos, de uma ideologia autoritária, né, que pretende utilizar, seja da religião, seja do que for, para ditar como é que os outros devem viver, né? Quer dizer, as pessoas têm que, todo mundo tem que ser mais ou menos como eu acho que é o correto, né? Nem que isso violente a liberdade de escolha das pessoas, quando essa liberdade não atenta contra ninguém mais, né? Então, tem essa vertente. Mas também tem uma parte do argumento, das razões que fazem as pessoas resistirem ou aderirem ao proibicionismo e ao punitivismo, é o medo do que pode acontecer quando alguém tem problema com drogas. E aí as pessoas se sentem, a resposta do punitivismo parece ser mais fácil de ser compreendida, ou parece estar muito mais arraigada, já numa longa tradição, né, de construção cultural, que entende que entende o usuário de drogas, aquele que tem problemas com as drogas, é um hedonista irresponsável e que há que disciplinar, né, essa busca do prazer irresponsável como uma forma de lidar com isso, né? Porque e desculpa se eu me alongo, mas só para adiantar, porque o punitivismo ele não está só na lei, né? Isso ficou evidente. O Brasil foi fazendo uma opção, uma parte da sociedade brasileira vai fazendo uma opção por colocar o punitivismo dentro do campo da saúde, né? Ah, nós deixamos de prender as pessoas, ainda consideramos elas criminosas, né? Mas deixamos de prendê-las, mas aí a gente começa a reforçar a instituição das internações compulsórias involuntárias, né? Começa a financiar instituições que sabidamente violam direitos das pessoas e trabalham dentro dessa lógica da punição, ainda que disfarçada, atenuada aqui e ali, né? Então, o punitivismo contaminou ao imaginário social do que seria a forma de se cuidar, de se ajudar as pessoas que têm problemas com drogas. E nós que defendemos, vamos dizer assim, o cuidado e liberdade, que defendemos a partir de uma perspectiva de direitos humanos ou de uma perspectiva ética, né, a ideia de que as pessoas fazem as suas escolhas e não se trata de questionar as suas escolhas, mas de ajudá-las nas consequências, nós estamos tentando construir um modelo de cuidado, uma rede de cuidados que existe em parte, mas que ainda não conseguiu se estabelecer no imaginário social como suficiente, né? Então, se eu entendo bem o que você está dizendo, nós deveríamos divulgar mais o nosso modo de cuidar em liberdade, respeitando a autonomia da pessoa, dando valor aos encontros que são possíveis. Então, digamos que seria um pecado nosso não divulgar mais e melhor as nossas práticas que não são de incentivo ao consumo, mas de cuidado com as pessoas ou das pessoas? É, eu acho que para divulgar, antes a gente precisa fazer. Eu acho que a gente precisa fazer mais, né? Fazer mais. Não é só uma questão de divulgação, né? Eu acho que a gente precisa fazer mais. A gente tem, vamos dizer assim, há uma ideia, né,
de rede construída, né? Mas a prática de construção dessa rede, você sabe muito bem, ela é muito difícil. O Sim. cotidiano dos serviços ele é difícil. E, sobretudo, e fica mais difícil, né, quando nós temos assim, nós sonhamos alto, né, com uma utopia que nos anima, mas a realidade das prioridades de financiamento e da política, e das condições de trabalho, de outras coisas que vão interferindo, vai minando a possibilidade dessa política de fato acontecer nos serviços, nos CAPs, nos consultórios na rua, de rua, né, nos pontos de cidadania, enfim, em todas. Então, nós carecemos, acho que, de mais invenções, as invenções que fizemos replicar, né, e sustentar esses projetos. Uhum. Né, conseguir Então, sustentar esses projetos como políticas, né, não como projetos, não como programas temporários, né, mas como políticas perenes. Né, e para isso precisa ter formação, para isso precisa ter condição de trabalho, para isso precisa lidar com a precarização dos trabalhadores da saúde. Quer dizer, aí, de novo, entra uma série de fatores que são alheios à política de drogas, estrito sensu, mas que são questões, são da crise do modelo SUS no Brasil, SUS e SUAS, se a gente quiser, no mínimo, né, e que precisam ser enfrentadas. mas você não acha que aí se esbarra num passe político muito grande, não? Porque para que essas práticas pudessem ser implementadas, é necessário que haja uma disposição política, eu vou chamar assim. E você acha que essa disposição política ela existe ou ela existiu em algum momento no Brasil? Ela existe, mas o que eu estou dizendo, no fundo, é que não basta ter a disposição política de fazer uma política de drogas, ou para pessoas que usam drogas baseada em defesa de direitos humanos e cuidado de liberdade, mas é preciso defender uma política que, de fato, consiga construir um sistema único de saúde, né, como um sistema público, universal, bem financiado, né, sustentável no tempo, e que seja a principal escolha, né, do país e da sociedade como projeto de cuidado em saúde, e que seja feito com funcionários com estabilidade dentro do serviço público, sem terceirização para o OS, né, que então, é preciso a, a, a decisão política, né, ela não é só da política de drogas, ela Sim. é da política do SUS, é da política do SUAS. Ah, nós queremos de fato fazer uma política de habitação, nós queremos de fato fazer uma política para pessoas em situação de rua, que são uma fração das pessoas que têm problemas que usam drogas, mas é uma fração muito significativa, é uma fração com muito apelo político e social. Né? Então, se nós queremos mudar a situação das pessoas em situação de rua, é preciso, de fato, enfrentar que a política habitacional nossa, que existe até hoje, Uhum. ela não foi capaz de lidar com isso. Nós precisamos de outras políticas. E Né? como, e como produzir isso num país que tem uma massa crítica capaz de produzir transformações tão pequena, com um nível de educação a educação formal tão baixa? Como é que você vê isso possível? Primeiro, eu acho que eu estou dizendo assim que nós que somos militantes antiproibicionistas ou, enfim, de direitos humanos, nós também temos que ser convictos militantes do SUS e das políticas de bem-estar social, né, baseadas, né, num estado de bem-estar social, bem financiado, que combata as desigualdades e que evite as ambiguidades que vão se colocando e que vão ou caminhando na direção de privatização das políticas, né, ou caminhando na direção da focalização das políticas. Veja, o exemplo das comunidades terapêuticas é muito claro, né? Quer dizer, o Estado vai abrindo mão da sua responsabilidade, né, e repassando para um ator privado, né, ainda que supostamente não lucrativo, mas não interessa, um ator privado, né? Então, é um exemplo claro dessa ambivalência com relação bom, mas nós vamos de fato construir um sistema público de saúde, de assistência social, ou nós vamos fazer mais ou menos? Né? Também na educação, né? Você falou da educação.
Hoje nós vemos alguns movimentos em alguns estados, aqui em São Paulo, por exemplo, né, que ao invés de reforçar a qualidade da educação, reforçando as carreiras dos professores, fazendo novos concursos, colocando mais recursos, né, implantando o ensino integral, como está pensado o novo ensino médio, né, vão em outra direção, né? Começam a dizer, bom, nós vamos terceirizar material didático para empresas que vendem os materiais didáticos, nós vamos fazer material didático com inteligência artificial para substituir os professores, nós vamos fazer cada vez mais contratos temporários ao invés dos contratos estáveis, né? Então, de fato, nós tivemos um retrocesso em relação àquilo que foi colocado pela Constituição de 88, de construção de políticas sociais, né, baseadas num modelo público, né, não necessariamente estatal, mas público, né, nós estamos tendo um retrocesso e isso vai afetando as diversas políticas, né, específicas ou não, inclusive do ponto de vista da educação, aquilo que permite nós termos um debate mais informado, né, porque você tem razão no campo da política de drogas, a qualidade do debate ela é muito pobre, né? Houve um tempo que eu morei na França e um ministro da Educação resolveu mexer numa vírgula com relação à laicidade do ensino francês. Isso ele fez à noite, final de tarde e noite. No dia seguinte, tinha 2 milhões de pessoas em torno da Bastilha. Quer dizer, é nesse sentido que eu lhe pergunto, quer dizer, o governador de São Paulo resolve terceirizar a educação nesse estado, uma mulher prefeita de uma cidade em Santa Catarina pega um bem público, livros que o governo distribui, e joga numa lata de lixo e faz um discurso absolutamente impossível de ser compreendido. E nada acontece. É nesse sentido que eu lhe pergunto, como é que você vê uma mudança de direção num país em que as pessoas podem fazer coisas dessa natureza e se isso repercute, repercute dentro de cada um, mas não repercute, eu diria, socialmente, a ponto de produzir o recuo, a mudança ou uma reflexão dos governantes. Como é que você vê essa possibilidade? De novo, acho que são movimentos muito amplos. Você contou esse episódio da prefeita, eu lembrei um episódio já antigo e muito marcante, quando o chefe do departamento ao qual eu estou indiretamente ligado, né, o departamento de psiquiatria da USP, estava inaugurando um novo espaço da biblioteca lá da psiquiatria, e disse que a expectativa dele é que, com o tempo, iriam acabar os livros. Essa biblioteca não teria mais livros, ela só teria publicações, né? Revistas, publicações, porque os livros estariam sempre desatualizados, enfim. Então, é um movimento de tentar solapar um tipo de construção de conhecimento, né, que já vem de algum tempo, né? Assim como de solapar e de desmerecer ou desacreditar as políticas públicas e o Estado, né, como um instrumento capaz de implementar políticas e de intervir na sociedade, corrigir desigualdades, né? Por isso que a carreira pública de professor ela não é valorizada e nós fomos tendo um crescimento, né, a classe média, à medida que pode, cada vez mais vai abandonando, né, os serviços públicos, seja de saúde, seja de educação, e esses serviços vão virando serviços pobres para pobres, né? Então você vai reforçando a divisão do país. De novo, são movimentos que são complexos, são estruturais, né? Eu acho que o que nos une, tanto no debate específico da política de drogas e nesse debate mais amplo da política pública, é o combate à desigualdade. Por isso que eu sempre tentei dizer que esse seria um eixo também na política de drogas, um eixo fundamental, entender a política de drogas como um instrumento também de combate à desigualdade, de redução de desigualdades, já que os problemas relacionados ao uso de drogas que podem acontecer, em geral, eles
tornam mais extremas as desigualdades, eles agravam as desigualdades, né? Eles deixam mais difícil para certos grupos sociais conseguirem, de fato, se sentirem identificados como cidadãos, como parte da sociedade, né? E essa agenda maior é que eu acho que engloba todas essas dificuldades que você aponta para a gente avançar nas políticas públicas. Uhum. Talvez os povos originários estejam, nesse momento, nos ensinando alguma coisa em Brasília. As mulheres indígenas, os homens, as crianças ocuparam Brasília, ocuparam o parlamento, reivindicando o direito à terra onde eles vivem desde sempre, como é o slogan que eles têm atualmente. Estávamos aqui, ou estivemos aqui sempre, né? Para romper, então, com o marco temporal. Então, eu penso que talvez eu deva lhe colocar isso como uma questão de que modo nós poderíamos nos inspirar, né, na população originária e promovermos transformações. Minha questão é de que modo? Porque as populações originárias estão vendo que ou lutam e encaram esta morte que os assola permanentemente, ou desaparecerão. Será que, com relação aos usuários de álcool e outras drogas, nós teríamos de chegar a esse limite de desigualdade para que nós possamos produzir transformações estruturais? A questão que é interessante é que a identidade, construir a identidade de um movimento composto por pessoas que são usuárias de álcool e outras drogas, ou que têm problemas, ou tiveram problemas com esse uso, né, ela é mais difícil ainda, né, do que a construção de um movimento dos povos originários, porque Sim. há uma receptividade da sociedade muito maior, ainda que boa parte dela seja de aparência, seja cínica, né, mas há uma receptividade maior às demandas, hoje em dia, dos povos originários, do que da pessoa que usa drogas. E no caso do nosso campo, o movimento, a parte do movimento que se constituiu mais é justamente, em geral, daqueles usuários que não têm problemas com o uso de drogas, daqueles usuários que defendem o uso como um direito pessoal, né, que estão não tanto defendendo o direito a um processo de cuidado, ao cuidado em liberdade, mas mais defendendo o direito ao uso, né, ao uso da droga em si. E eu acho que são pautas diferentes. Eu Sim. acho que são pautas diferentes. E é aí que eu digo que eu acho que faltou ou falta para o nosso campo colocar mais claramente que a questão do cuidado da parte das pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas, ela é fundamental. É ela que precisa estar adiante, né? Não se trata de um movimento de pessoas que estão bem e querendo usufruir do seu direito, porque o que isso gerou, né, no Brasil hoje? Nós tivemos, de fato, uma expansão da disponibilidade de uma droga ilícita, que é a maconha e os seus derivados, né? Uma parte disso via de forma legal, através dos derivados da cannabis que tinham uso medicinal, né? E nós observamos que o movimento foi eficaz em conseguir essa, essa ampliação do uso da cannabis medicinal. Mas eu diria que foi eficaz demais, Sim. porque hoje é evidente para qualquer pessoa que trabalha no campo da clínica que está acontecendo com derivados da cannabis aquilo que acontecia com o Rivotril, o diazepam, o clonazepam ou o Prozac, a fluoxetina, nos anos 70, 80, 90. Uhum. Né? Quer dizer, veja a ironia, né? Quer dizer, o movimento antiproibicionista que fez da cannabis medicinal uma de suas bandeiras, acabou produzindo um movimento de reforço, que pegou carona no movimento que é muito maior, de farmacologização ou medicalização do sofrimento mental. E se pega mal dizer que em certos grupos sociais que eu estou tomando Rivotril, ou que eu estou tomando fluoxetina, é bacana, porque é natural, né? E porque é alternativo, dizer que eu estou tomando umas gotinhas de óleo de cannabis.
Uhum. Mas muitas vezes o contexto é o mesmo, né? Claro, a indústria foi das primeiras a perceber isso, seja a indústria farmacêutica, seja Uhum. outras indústrias, como a indústria dos sites que fazem teleatendimento, né? Transformando, né, a consulta médica, na verdade, só num trâmite burocrático para se obter uma prescrição de, de cannabis, né? Então, essa é uma reflexão que eu tenho feito, Uhum. porque diz respeito ao nosso campo, ao nosso movimento, de como algumas escolhas que foram sendo feitas tiveram consequências que eu vou dizer que para mim não são novidade, né? Porque o meu convívio na psiquiatria, no que se transformou a psiquiatria nos anos 80 e 90, me dizia que qualquer substância, colocar na mão do psiquiatra ou do médico, né, a prescrição de psicotrópicos, é transformar isso num produto altamente vendável, né, que vai encontrar eco na necessidade que as pessoas têm cada vez mais, porque é um processo cultural, né, de aliviar as suas dores através de essa ou aquela substância, e tanto faz, né, se é um psicodélico, então, também, como são as novas, ou se é a cetamina, como é a grande onda dentro da psiquiatria em alguns setores, né, quer dizer, drogas de abuso que vão virando é, drogas da farmacopeia médica, né, e sob o controle, portanto, da categoria médica. Leon, você tem razão quando diz que é, as pautas reivindicadas pelos originários, pelos povos originários, é completamente diferente, os campos são diferentes quando a gente coloca, por exemplo, o campo AD, o uso de álcool e outras drogas, evidentemente. Mas o que eu quis dizer, e é isso que eu insisto, é de que os povos originários se levantam e outras, eu diria, categorias, outros povos, outras, outras pautas sociais não se levantam, Uhum. mesmo tendo exemplos tão bons, a meu ver, quanto o movimento dos trabalhadores sem terra, né, que eu acho que ganhou uma dimensão nacional de extrema relevância. Agora os povos originários se levantam, né? Mas, por exemplo, eu não vejo as pessoas se levantarem para defender o SUS, por exemplo, nem as pessoas que têm melhor conhecimento e mais posse, que utilizam o SUS quando precisam fazer uma cirurgia de alta complexidade, nem as pessoas que deram uma topada numa pedra lá onde mora e está com um sangramento muito grande no pé e que precisa também desse mesmo SUS. Eu não vejo as pessoas se levantarem nesse país para defenderem pautas que são absolutamente defensáveis. Uhum. Vou concluir. Houve um momento aqui na Bahia em que eu procurei uma empresa importante que fornece alimentos em todo o shopping, essa empresa está, e pedi uma ajuda para fazer um trabalho nas ruas de Salvador com usuários de álcool e outras drogas. O gerente da empresa me disse: se fosse para criancinha com câncer, não tenha dúvida que eu apoiava, mas apoiar um trabalho de ir para a rua, cuidar de pessoas usuárias de drogas, não dá. Isso suja a minha empresa. Quer dizer, nós estamos vivendo nesse tipo de lógica, se eu posso dizer assim. E a minha questão é essa: como que nós podemos defender outras pautas, nos levantarmos para, nesse sentido que eu coloquei para você há pouco, será que a informação ajudaria a que nós pudéssemos reivindicar mais e melhor em determinadas circunstâncias, em determinadas pautas? Eu acho que sim. Eu acho que a questão que você coloca, ela vai além da minha capacidade de análise, mas eu arriscaria, te ouvindo, eu fiquei pensando aqui que há algumas identidades que são mais fortes e mais articuláveis, assim, né? Então, a identidade dos povos originários, ela é mais nítida e é mais clara. A identidade de usuário do SUS, ela é muito difusa, porque são muito diferentes os usuários do SUS entre si, né? Uhum. O Faustão, que ganha não sei quantos milhões por ano, mas faz o transplante de coração e de rim pelo SUS, ele é muito diferente do João que eu atendi hoje de manhã lá no CAPS,
e que mora na rua e recebe Bolsa Família, né? No entanto, o que os une? Os une o uso do SUS, são usuários do SUS. Mas como é que você coloca na mesma manifestação, na mesma fileira, né, o, o rico que vai na consulta médica privada e depois vai buscar o remédio de alto custo no SUS, né? E aquele que não consegue marcar a consulta na unidade básica de saúde porque está superlotado. É difícil colocar essas pessoas juntas, né? No mesmo lugar. Não é tão difícil colocar povos indígenas, colocar a população LGTB, E, QIA+, uhum. mesmo os movimentos contra o racismo. A gente viu, de fato, um crescimento desses movimentos identitários, né? Essas agendas progrediram, né? A agenda identitária, ela progrediu muito. A agenda da desigualdade, da redução da desigualdade, não progrediu tanto, porque ela é mais, primeiro, que as identidades, no que se refere aos serviços públicos, elas são mais difusas, e segundo, porque elas tocam num ponto mais fundamental, né, que eu não quero parecer assim démodé, né, mas que é a luta de classes e é a é a disputa pelos recursos escassos, é a disputa pelo controle do capital, né, por um lado. Por outro lado, tem a questão do estigma, né? Alguma razão faz com que o estigma da pessoa que usa drogas seja muito forte mesmo, né? E disso se aproveitaram, né, ou vamos dizer, compreenderam bem isso, né, algumas igrejas que aí usam o seu poder de contratualidade na sociedade para tentar retirar esse estigma, né? Dizer, não, nós vamos cuidar. Então se está cuidado pela igreja, pela comunidade terapêutica religiosa, essa pessoa passa a ter valor, claro, desde que ela se comporte dessa e daquela forma que eu estou ditando, né? E como reduzir esse estigma? É, olha, aquele pesquisador estadunidense, o Carl Hart, fez uma tentativa, um pouco, acho que na linha do sucesso dos movimentos de pautas identitárias, né, que é de vir a público dizer, olha, eu sou um usuário de drogas, né? Então, o que o Carvalho estava defendendo, ele escreveu um livro, né, que foi traduzido no Brasil, que faz Uhum. parte dessa agenda, assim, dizer, olha, é preciso que pessoas que estão bem integradas socialmente, que são pesquisadores, que são trabalhadores, são professores, são médicos, enfim, falem publicamente sobre o seu uso de drogas para dizer, olha, veja, não é o uso de drogas em si, não é a droga em si que causa o problema, né? É a circunstância, em que isso é colocado, é a trajetória de vida, são os apoios que a pessoa tem ou não tem, né? Quer dizer, não é o uso da droga em si. A grande maioria das pessoas que experimentam drogas não vai ter problemas significativos com drogas. Então, a perspectiva dele era um pouco essa, né? Vamos pegar carona vamos sair do armário, né? Como fez o movimento gay principalmente, né? Agora, prova de que é mais difícil defender essa identidade é que não pegou muito, né? Ainda, volta e meia, a gente fica sabendo, né? Em certas categorias, certos lugares sociais, é mais tolerado. É um artista, é um músico famoso, parece que nessas categorias é mais tolerado, né? O cinismo em torno da questão do uso de substâncias psicoativas, ele é muito grande, né? E atualmente parece maior até do que o cinismo em torno da questão da sexualidade, por exemplo, né? Que esse, de certa forma, se abriu muito mais o debate, né? Veja, por exemplo, como que o Supremo Tribunal Federal tratou diferentemente as duas situações, né? Quer dizer, a autorização, a permissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, é, é uma realidade no Brasil, resolvida pelo Supremo, né? Num tempo muito menor do que a simples descriminalização da maconha, né? Eu sei que eu não estou contribuindo para entender as razões, né? Eu estou só contribuindo para reforçar que, de fato, tem uma diferença, né? Inclusive no judiciário, né? Seria possível para você nos dizer um pouco como é que você está trabalhando agora nesse ambulatório especializado?
Deveriam. Olha, eu trabalho em dois mundos muito diferentes, né? No Hospital das Clínicas, eu trabalho atendendo pessoas que têm problemas mentais e que estão fazendo outros tratamentos no Hospital das Clínicas. Tratamento de câncer, tratamento de doenças reumatológicas e que pedem uma avaliação que eu faço. Esse é um trabalho, né? É um trabalho que tem uma cara mais de ambulatório mesmo, né? E o trabalho no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, é, aí é um trabalho numa região em que a grande maioria das pessoas que chegam no nosso CAPS são pessoas que estão em situação de rua, né? É um serviço interessante porque é um serviço muito antigo, que já foi nos anos 90 um ambulatório de dependência química, se transformou num CAPS no início dos anos 2000 e se transformou num CAPS com leitos de acolhimento noturno, acolhimento integral, em 2010. Então, é um serviço muito conhecido no território. E essa é uma das coisas que mais me interessa, me fascina, me dá satisfação, né? Nós recebemos o nosso serviço, é um serviço que funciona num andar de um prédio, a gente recebe mais ou menos 1.000 e poucas pessoas novas por ano. Significa que todo dia tem 4 ou 5 pessoas nos procurando para ter ajuda. Eu acho isso um enorme sucesso, né, do ponto de vista da ideia de você ter um serviço que, estando há muito tempo no território, funcionando com porta aberta, se eu chegar lá, me dirigir ao balcão, eu vou ser ouvido por um técnico, em meia hora, 20 minutos, 40 minutos, dependendo do movimento, eu vou ter uma primeira oportunidade de escuta e vou iniciar o meu processo de tratamento com um grupo de acolhimento dali a uma semana, que é uma coisa muito importante no nosso campo. Nós temos que ser breves, né? A gente tem que acolher de forma fácil e já inserir no processo de cuidado. A gente tem que ter a possibilidade de lidar com os momentos de crise. Chega alguém lá que está intoxicado e foi trazido, como já aconteceu algumas vezes, foi trazido às vezes por um popular, um passante, que viu o sujeito ali na beira de um viaduto, olhando para baixo, ficou com medo, será que esse cara vai pular? Espera aí, pega ele aqui, aí o que eu faço? Alguém diz, não, tem lá o CAPS, lá perto da Praça da Sé, leva lá. Aí aparece lá o sujeito que estava na dúvida se pulava ou não, com alguém que ele nem conhece trazendo, e a gente pode acolher, e se a gente avaliar, a gente pode dizer, olha, companheiro, hoje fica aqui com a gente, dorme aqui com a gente. A gente te dá comida, tem uma cama ali, você vai ter cuidados, vai passar a intoxicação, se entrar em abstinência, a gente tem recursos para lidar com a abstinência, e quem sabe a gente começa uma outra história a partir daí. Então, esse tipo de possibilidade de trabalho, eu digo para os meus colegas psiquiatras que desconhecem o trabalho em CAPS ou em serviços assim de porta aberta, esse é o sonho do psiquiatra, né? Porque você nunca está sozinho, você tem possibilidade, nas situações graves, que são as que mais os angustiam, você saber que vai ter uma resposta rápida e não burocrática. Eu não preciso pedir uma vaga de internação, não sei aonde, atender a esse ou aquele critério, né? Não é uma decisão exclusiva do médico também, é uma decisão coletiva tomada em equipe, né? Esse nosso CAPS, ele conta com uma unidade de acolhimento, que é uma casa justamente para poder receber pessoas que, passados os dias, semanas no CAPS, continuam precisando de um apoio maior e podem ficar, então, meses nessa unidade de acolhimento. A gente trabalha em parceria com o consultório na rua, eu saio, em geral, às quintas-feiras de manhã, para andar pela Praça da Sé com os agentes redutores de danos do CAPS e com os trabalhadores do consultório na rua, que conhecem as pessoas que estão lá na Sé e já fizeram vínculos, e às vezes a pessoa, depois de meses de conversa, ela topou conversar, vou chamar o psiquiatra aqui, eu vou lá, faço uma avaliação, é o caso de ir no CAPS, de ir ao CAPS, é o caso de interná-los, enfim. Então, esse é o trabalho que eu faço no CAPS, que tem muitas dificuldades, claro, né? Mas que tem algumas características que tornam ele um serviço de alta resolutividade, né? Muito potente para lidar com situações muito difíceis. Então, eu acho que esse seu relato me anima e provavelmente anima a muitas pessoas que vão nos ouvir, vão pensar a partir deste relato. Eu acho que você, apesar de ter dito não sei determinadas saídas, mas eu acho que agora você nos dá uma janela, se não uma porta, por onde a gente pode passar.
um serviço de portas abertas, que acolhe a pessoa, que oferece um leito para ele passar a noite, que inicia uma conversa, e talvez seja por aí que nós possamos fazer uma grande, eu não sei se oposição, mas uma alternativa à internação compulsória e a estas manobras que nós temos visto por aí, que são de ordem econômica, a meu ver, e que a gente não pode nem tocar, porque eu penso que a criminalização ela se sustenta em interesses que são interesses muito maiores, são interesses políticos, são interesses econômicos, há um volume de dinheiro que circula garantido por essa proibição, o tráfico que ocupa o espaço vazio que deixa o Estado, e a legalização mudaria completamente as regras desse jogo, e eu acho que aí tem uma enorme dificuldade para essa mudança. Eu queria, antes da gente encerrar, e já começando a lhe agradecer, ler para você aqui uma pequena poesia de Carlos Drummond de Andrade, que é com que eu tenho encerrado com uma poesia a conversa com os meus entrevistados, e eu não sei o que você vai achar dessa poesia, que tem como título No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade, que eu lhe ofereço em agradecimento a essa conversa tão generosa que você teve comigo nesses poucos 40 minutos. Obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que a gente continue conseguindo reconhecer as pedras no meio do caminho, né? Principalmente nesse papel do trabalho diretamente no cuidado com as pessoas que vêm nos procurar, né? Eu sempre recordo a sua exortação aos trabalhadores, né, que se olhem no espelho e perguntem, né, quer dizer, que raio de terapeuta sou eu, né? Uhum. Porque a gente nesse trabalho de cuidado encontra muitas pedras e não são as pedras de crack, né? São as pedras de obstáculos que a gente não sabe superar e não vê e nós precisamos nos rever. Eu acho que é uma das coisas que mais me preocupa no trabalho cotidiano é que a gente não perca essa capacidade de se rever, porque o viés proibicionista e punitivista, ele está no meio de nós, né, de nós todos, não só do campo oposto, nós também temos os nossos momentos, precisamos poder enxergar isso para conseguir continuar construindo as possibilidades de cuidado e ter energia, né, para falar disso, para divulgar, para pensar, para compreender a conjuntura maior que nos cerca, né? E é isso. Léo, obrigadíssimo por essa conversa e obrigado. Você é, a meu ver, uma esperança nesse trabalho. Obrigadíssimo. Obrigado. Eu que te agradeço, Nery. Eu sempre renovo a minha esperança conversando com você. Obrigado. Um Tá bom? abraço. Um abração.